Olá, seja bem-vindo ao Direto da Horta. Hoje nós vamos ver que produzir hortaliças nos meses de inverno é sempre um desafio dos produtores, né? De junho a setembro, o período desta estação, o clima seco e a falta de chuvas levam às opções de cultivo com irrigação. E pensando nisso, a Embrapa Hortaliças promoveu um dia de campo para apresentar soluções para minimizar os impactos nesse tipo de produção. Nós vamos entender agora um pouco mais sobre esses manejos com o pesquisador e presidente do Comitê Gestor do Portfólio de Hortaliças da Embrapa, o Carlos Pacheco. Olá, Carlos, seja bem-vindo. A satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Tudo bem, Tiago? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, então conta pra gente aí quais foram as soluções de cultivo que foram apresentadas aí nesse dia de campo para essas áreas irrigadas, principalmente nas hortaliças, hein? O que foi apresentado no dia de campo foi a possibilidade de uso daquelas hortaliças denominadas de hortaliças leguminosas como plantas, né, passíveis de serem utilizadas em cultivos de inverno irrigado. Sobretudo, a Embrapa Hortaliças vem trabalhando com grão de bico, com a ervilha e com a lentilha, e essas soluções, né, foram apresentadas nesse dia de campo. Essas duas opções, essas três opções, na verdade, né, porque tem o grão de bico também que você citou para a gente, elas podem diversificar a produção aí nesse tipo de cultivo, principalmente nesse período do inverno, ela se adapta melhor a esse tipo de clima? Sim, algumas dessas são hortaliças, né, que se adaptam muito bem no período mais frio. A lentilha e a ervilha, por exemplo, são espécies, né, que têm sido muito indicadas para cultivo durante esse período. Além disso, né, além de apresentarem uma alternativa para a diversificação, elas ainda, sobretudo a ervilha forrageira, apresenta um grande potencial para ser utilizada em rotação de culturas, em sistemas conservacionistas, como, por exemplo, o sistema de plantio direto de hortaliças, e também ela apresenta um grande efeito positivo sobre a qualidade do solo, né? Trazendo também benefícios nesse sentido. Ô, Carlos, agora tem essa questão também aí, vamos pegar um foco mais interessante aqui na ervilha forrageira, porque ela pode ser utilizada também para um preparo do solo, né? O que que ela faz então aí nesse período? Como que ela auxilia o produtor também a mexer, trabalhar o solo aí para próximas culturas e outras épocas do ano? Sim, a ervilha forrageira ela pode atuar como um adubo verde, né? As leguminosas, de modo geral, elas têm um potencial interessante de fixação de nitrogênio. E nesse sentido, né, o cultivo e a rotação com essas espécies, né, com essas culturas, pode aportar esse nutriente ao solo, não apenas ele, mas outros também que estejam ali na composição nutricional daquela espécie, trazendo uma melhoria da qualidade do solo. Além disso, essa rotação ela também tem um efeito positivo sobre a ocorrência de doenças de solos, né? Tem um efeito positivo também na possibilidade de trazer um maior sequestro de carbono nos solos, né? Enfim, são várias as possibilidades e vários os benefícios experimentados quando se utiliza essas espécies no sistema de produção. Carlos, agora nós estamos falando de dois sistemas específicos, né, que muitas das vezes não está diariamente no prato dos brasileiros. Claro que tem os que são adeptos também. Fora essas duas, quais aí as outras hortaliças que podem ser cultivadas também nesta época de inverno e que o produtor também vai ter que ter algum tipo de cuidado aí para não ter nenhum tipo de desavença aí na frente? Então, são várias as hortaliças, né, passíveis de uso nesse período. Em geral, a recomendação é por aquelas que apresentam-se melhor adaptadas a esse período. E aí a gente pode ter como exemplo a selga, o aipo, né, os brócolis, a couve-flor, né, a própria couve-folha, a própria alface também apresenta bons resultados nesses períodos, né, a rúcula, enfim, né, as possibilidades são grandes, os cheiros verdes, né,
a cebolinha, a salsinha, por exemplo, se dão muito bem nesse período. Então, são várias as possibilidades de uso nesse período. O Qualquer Carlos, dúvida. Oi. perdão, é porque tem uma questão interessante também que a gente tem que levar em consideração diante dessas culturas, porque nós temos aqui duas situações. Eu vou falar especificamente aqui do Distrito Federal, que é uma região que eu conheço mais na minha época de repórter, que a gente andava aqui nas produções de hortaliças. Aqui nós temos duas questões. Nessa época do ano, não tem chuva, a gente sabe que vai até setembro, mais ou menos, sem nenhum tipo de chuva, e nós temos um sol que ele é escaldante. Então, como que o produtor consegue produzir dessa forma? Você tem que fazer irrigação, mas você tem que também ter cuidado com o sol, que vem muito forte em cima dessas folhas que você acabou de dizer para a gente. Muitas delas acabam ficando sapecada, vai ficando amarela, e isso perde muito qualidade e principalmente perde valor no mercado. Como que o produtor, então, tem que ficar de olho para ele conseguir produzir e reduzir esses impactos aí nesse período de inverno? Não apenas para essas áreas, mas também considerando áreas onde há ocorrência de geada, por exemplo, existem algumas alternativas, né, aos sistemas de produção convencionais que podem ser utilizados. Um exemplo é o próprio sistema de plantio direto de hortaliças ou a simples colocação de palha, né, e de palhada de resíduos vegetais mortos em superfície, que ajuda a reduzir os extremos climáticos, né? Ela ajuda a reduzir, por exemplo, a ocorrência de geada, ajuda ela ajuda a redução dos extremos de temperatura, tanto mínimo quanto máximo, né, no solo. Além disso, existem também as possibilidades de uso do cultivo protegido, de modo geral, né, os cultivos em estufa, os cultivos em túnel baixo, os cultivos em casa de vegetação, o uso do mulching plástico, né, a cobertura do solo, seja por mulching plástico ou mulching de resíduos vegetais, palhada, ela diminui significativamente a necessidade de água para irrigação. Né? Em áreas onde ocorre geada, por exemplo, o controle da irrigação, tornando-a mais eficiente, né? Também é fator importante para reduzir a ocorrência de danos, né, às plantas. Enfim, existem uma infinidade de processos que podem ser adotados. Interessante. Agora, voltando nos dois cultivos que vocês colocam aí à disposição como rotações nesse período, que é a lentilha e também a ervilha, eu estava acompanhando que elas também podem reduzir os custos aos produtores, né? Como que isso é possível? Você está produzindo, colocando um produto no mercado e também está reduzindo custos aí na produção? Na verdade, são várias as formas, né, que podem, né, apresentar essa redução. Isso vai desde da rusticidade, né, das próprias culturas, se adaptando bem, né, a diferencialidades e consequentemente, né, sendo mais tolerantes a doenças, às pragas e reduzindo gastos, por exemplo, com as pulverizações, mas também tem a ver com aquela questão que nós mencionamos anteriormente, né, ao se manter maior qualidade físico-química do solo, né, reduz também a necessidade de uso de fertilizantes, e nesse sentido também isso pode acarretar em uma redução dos custos. A gente aqui para o nosso intervalo, o outono e o inverno são duas estações críticas para a agricultura, né? Frio afeta o metabolismo das plantas, prejudica também a produção das lavouras. Agora, não são todas as culturas também que sofrem nessa época, né? No caso dessas três, né? Você citou também anteriormente o grão de bico. E você já falou também uma infinidade de outras que os produtores podem estar apostando. Se a gente for levar em consideração, essas culturas que a gente está falando aqui são aquelas chamadas de época, que o consumidor também vai encontrar aí com preço mais acessível, porque está sendo produzido com mais tranquilidade pelos nossos produtores? Nem todas elas, né, mas algumas sim.
muitas dessas culturas que eu mencionei já tiveram também desenvolvido suas cultivares de verão. Então, o uso, a escolha da cultivar também vai indicar, né, a época em que ela vai se dar melhor, né? A lavoura vai apresentar melhor resultado. Eu cito, por exemplo, o caso da alface, né, que eu mencionei anteriormente, onde nós temos cultivares que vão muito bem no inverno, mas nós temos cultivares bem adaptadas também a climas muito quentes, né? O próprio brócolis, né, apresenta cultivares de verão, apresenta cultivares de inverno, enfim, né? Então, não apenas a espécie, mas também a cultivar é importante para a escolha do cultivo naquela época específica. Tá certo. Para quem está chegando agora aqui no canal AgroMais, nós estamos conversando com o Carlos Pacheco, que é pesquisador da Embrapa. A gente está conhecendo um pouco mais das hortaliças e como se produzir aí nesse período de inverno, onde a gente tem que usar irrigação e então cuidar também com um sol que fica realmente muito quente. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, viu, Carlos? Mas daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco mais aí de como essas cultivares podem ser utilizadas e os cuidados que os produtores têm que ter aí nesse período de inverno para não ter aí problemas durante a sua produção. Já já eu te aciono de novo por aqui. E você de casa, continue com a gente. É rapidinho o nosso intervalo, a gente está de volta para saber um pouco mais de como se produzir no inverno. A gente volta já. Nós estamos de volta aqui no seu canal AgroMais com o programa Direto da Horta. Hoje nós estamos conhecendo as soluções de produção para o inverno que foram desenvolvidas pela Embrapa. Quem está conversando com a gente é o pesquisador e presidente do Comitê Gestor do Portfólio de Hortaliças da Embrapa, o Carlos Pacheco. Nós estamos falando aqui sobre a ervilha forrageira, sobre também aí, o grão de bico e todas as outras culturas que vêm aí sendo utilizadas pelos nossos produtores para passar por cima aí desse clima diverso durante o inverno. E acaba que castiga muitos produtores, né? Ô Carlos, diante desse dia de campo, claro que vocês apresentam aí várias tecnologias, vocês apresentam várias soluções, mas vocês ouvem também os produtores, né? Quais são as principais queixas que eles apresentam para vocês tentarem aí trazer isso em forma de solução, hein? Sim, nós não ouvimos apenas nos dias de campo, né, Thiago? A gente ouve os produtores durante todo o período pelos diversos canais de informação e de comunicação da Embrapa, e as queixas são diversas a depender da região, né? Quando se está em regiões mais frias, como a região sul do país, por exemplo, a queixa muito comum é a ocorrência de geadas, né? Quando se vem mais para o centro-oeste do país, a questão da água ela se torna um fator muito preponderante, e também a gente tem ouvido algumas reclamações ou alguns questionamentos com relação à forma como o clima está se comportando, né? Relatos, por exemplo, de que o clima está diferente, de que as ondas de frio estão mais frias, de que as ondas de calor estão mais quentes, né? O que possivelmente tem a ver com as próprias mudanças climáticas globais, né? Então, como eu disse, né, essas queixas são diversas e variáveis a depender da região do país. Tá certo. Agora, para as hortaliças, a estação mais gelada do ano, ela traz alguma vantagem, além dessas culturas que você já falou para a gente? Alguma outra pode ser aí que produza um pouco mais durante esse período do ano? Sabendo aproveitar os sistemas de produção, né, adequando o sistema de produção à realidade desse período, sabendo-se escolher bem a cultivar, a ser utilizada, a depender da hortaliças, né, que vai ser cultivada, sabendo-se a escolha, né, das espécies que vão ser cultivadas nesse período, o produtor tem uma grande oportunidade de produzir bem, né, num período em que
outros não produzem, né? E aproveitar as questões, por exemplo, de preço, né? O aproveitamento, por exemplo, dessas hortaliças leguminosas, como lentilha e como a ervilha, né? Que normalmente são culturas que têm um maior valor agregado, também é muito interessante, né? Não apenas para redução de custos, mas também para melhora da renda e melhora da qualidade da área, né? Como eu mencionei anteriormente, enfim, existem vários benefícios, né? De se cultivar nessa época do ano. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de ir aqui no núcleo rural Pipiripau, para quem não conhece, perdão, no Taquara, né? O Pipiripau faz a reposição de água, que é o produtor de águas, é um programa muito interessante da Emater DF, mas eu tive a oportunidade de ir aqui onde se produz muitas hortaliças, né? No Taquara, que é outro núcleo rural por aqui, faz um polo de pimentão. E por lá foi me apresentado um aparelho que foi desenvolvido por vocês da Embrapa, chamado Irrigás, que auxilia os produtores na hora da irrigação. Gostaria que você falasse um pouco disso para a gente, porque nessa época do ano, muitos produtores que não buscam esse conhecimento acabam irrigando demais a planta, consome muita energia, consome muita água de forma desnecessária e a planta às vezes até nem desenvolve tanto porque tem água demais. Esse equilíbrio também é importante, tanto na redução dos custos, mas também na economia de água, né? Exatamente. E também no sucesso da lavoura, né? Como eu disse anteriormente, se você está em uma região mais fria e um solo muito encharcado, em épocas de ocorrência de geado, você acaba favorecendo os danos, né, às culturas. Aqui no Distrito Federal, é muito comum, né, a questão da escassez hídrica nessa época do ano. E soluções, não apenas soluções como o Irrigás, mas ela é uma das possíveis soluções, né, que levem a identificar quando o solo deve ser irrigado e se o solo deve ser irrigado, elas são fundamentais para a economia de água e para a redução desses danos. O Irrigás, basicamente, é um equipamento que ele indica, né, de maneira muito simples, quando irrigar, quando o solo está seco ou quando não irrigar, quando o solo está úmido, né? E a leitura, o Irrigás ele tem duas configurações, né? Ou dois grupos de configurações, uma configuração mais simples, né? mais simples e mais barata, mais voltada para pequenos agricultores ou pessoas, né, que porventura não tenham uma renda muito expressiva, e uma versão aonde se tem toda uma questão computadorizada, mais moderna, né, e que é destinada comercialmente para esse fim. O que ele faz é realmente indicar para o agricultor a hora que aquela planta, a planta deve ou não ser molhada, né? Tornando o manejo da irrigação mais racional, reduzindo os custos com a irrigação, reduzindo o consumo de água para irrigação e também reduzindo os custos associados às perdas pelo excesso de irrigação. O Carlos, agora tem uma questão interessante também. Além dessas soluções do Irrigás, como se disse, as outras também que já existem, que foram desenvolvidas pela Embrapa, para auxiliar aí nesse monitoramento da irrigação, existe também o melhoramento genético das hortaliças. Eu gostaria que você falasse disso para a gente também, porque elas permitem que o produtor produza tranquilamente durante todo o ano. Apesar de ter essas opções que a gente está citando aqui agora, aí para você ter mais tranquilidade ainda, mas esse melhoramento ajuda muito também, né? Sim, com certeza. A Embrapa Hortaliças tem vários programas de melhoramento genético, tá, que vão desde o melhoramento da alface até o melhoramento genético voltado para culturas de não tão expressivas áreas cultivadas ainda no país, né, como é o caso das hortaliças leguminosas. Esse melhoramento genético, esses programas de melhoramento têm diferentes objetivos, né, mas, de modo geral, muitos dos programas de melhoramento genético brasileiros, eles trazem, né, a busca pela tropicalização de muitas culturas no primeiro momento, após superar esse primeiro momento, né, evolui-se para o melhoramento genético em busca de maior tolerância, né, a doenças, a pragas, e mais recentemente os programas de melhoramento genético ainda têm buscado soluções
para atender a essas novas demandas que têm surgido com vistas às mudanças ambientais, como, por exemplo, as mudanças climáticas, mas também tem procurado, né, o desenvolvimento de cultivares que apresentam maior eficiência no uso de água, maior eficiência no uso de nutrientes, né, trazendo, então, uma redução de custos ao mesmo tempo em que garantem, né, uma renda adequada aos produtores. Ô Carlos, agora, outro ponto aqui também que quem está em casa provavelmente deve estar nos perguntando, como o produtor pode ter acesso a essas tecnologias, a esse melhoramento genético? Claro que a Embrapa, a gente sempre frisa muito bem aqui, a Embrapa não comercializa nada, ela só desenvolve todas essas tecnologias. Mas vocês também têm um banco onde onde os produtores conseguem conhecer um pouco mais e, claro, depois buscar os parceiros de vocês para estar adquirindo aí essa qualidade, esse melhoramento genético, né? Exato. Sempre que as novas cultivares são lançadas junto com elas uma série de publicações, né? Normalmente folders, materiais explicativos, materiais de divulgação, e todos esses materiais eles ficam, né, disponíveis no site da Embrapa Hortaliças, que é www.embrapa.br/hortalicas, né? Então o produtor pode acessar o nosso site, lá tem a lista dos materiais, né, que foram desenvolvidos pela Embrapa Hortaliças. Também podem acessar os sites de outras unidades da Embrapa, né, para se buscar os materiais referentes a cultivares de outros grupos, né, de culturas, e assim ficar por dentro de todas as novidades. Não dúvida nenhuma. Agora, para a gente já finalizando, gostaria que você explicasse para a gente, tem um termo que me chamou muita atenção, acredito que quem está em casa também. O que seria o portfólio Hortaliças da Embrapa? O que de fato ele compõe e o que vocês oferecem dentro desse trabalho? Os portfólios da Embrapa, eles foram criados como estratégia para organizar a programação de pesquisa, definir as prioridades de pesquisa da empresa e também servirem como uma instância de inteligência e de intermediação entre a gestão maior da Embrapa, né, que é a Embrapa Sede, com as unidades descentralizadas que desenvolvem pesquisas naquele tema específico. Tá? Então, basicamente, né, o que a gente faz no dia a dia é definir as prioridades, né, de projetos de pesquisa, e isso é feito por meio de consulta aos stakeholders, ou seja, de consulta aos produtores, a empresários do setor, essa consulta, né, ela é feita de 2 em 2 anos, e, além disso, a gente tenta, de alguma forma, organizar, né, e abastecer com informações os programas, né, de pesquisa da Embrapa. Certo, tá aí tudo muito bem explicado. Ô, Carlos, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, contar um pouco mais do trabalho de vocês aí nesse comitê tão importante para a gente, que é o portfólio de hortaliças da Embrapa, e também mostrar, né, a forma aí que o produtor pode trabalhar nesse período que é um tanto quanto complicado para eles aí, que é produzir durante esse inverno, que faz geada em alguns lugares, faz muito calor em outros e a noite esfria demais, é um clima totalmente doido que o pessoal tem que ficar muito de olho. Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, viu? Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Estou à disposição. Certo, e você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por nos acompanhar aqui no Direto da Horta. Hoje, como nós vimos aí, aprendemos um pouco mais de como o produtor pode diversificar a sua produção nesse período de inverno. Fique com a nossa programação, é claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.